Fala galera pop, Ed Persona falando. Depois de algum tempo o Adaptando está de volta aqui no Pop Verso. Se você não sabe do que se trata o nosso quadro, dê um pause no vídeo e vá lá na descrição que tá tudo explicadinho como funciona todo o processo aqui. Hoje vamos estar falando do conto O Corpo, que está presente ali no livro As Quatro Estações de Stephen King, publicado em 1982 e que em 1986 ganhou uma adaptação para o cinema com o título de Conta Comigo. E é sobre esse filme e esse conto que estaremos falando hoje. Vem com a gente! Bom pessoal, As Quatro Estações traz 4 contos estabelecidos ali em cada estação do ano. Esse livro é um livro que se diferencia bastante dos trabalhos que Stephen King ficou assim mundialmente conhecido. Então deixa-se de lado aquele terror mais psicológico e todo aquele tom sobrenatural para dar lugar a histórias mais intimistas e que aposta mais no drama. O Corpo está ali na parte do outono, intitulado de O Outono da Inocência, e conta a história de 4 garotos que descobrem onde está o corpo do jovem desaparecido Ray Brower. E aí eles embarcam nessa jornada de algumas dezenas de quilômetros para encontrarem esse corpo e se tornarem espécies de heróis ali para a cidade, já que as buscas pelo menino já haviam se encerrado. Bom pessoal, a edição que eu tenho aqui é esta. Ela foi publicada ali pela editora Suma em 2013. O livro tem um total de 556 páginas, sendo que 152 são destinadas ao nosso conto. E para quem acha que o escritor só sabe fazer terror, está redondamente enganado. Aqui King prova que ele é gênio em tudo que ele se dispõe a fazer. Temos aqui uma história super fluida, uma leitura muito gostosa, com personagens muito bem construídos e uma história que te cativa do início ao fim. O livro é narrado por um dos garotos, Gord, que aqui já é um adulto e é um escritor bem renomado, e ele decide trazer à tona essa aventura que viveu ali com seus amigos Ted, Chris e Verne. Então, enquanto estamos vendo os relatos, estamos lendo ali os relatos, marca o momento em que ele está exatamente escrevendo o livro. O conto tem várias páginas que descrevem cada um dos personagens, principalmente as relações tumultuosas que eles têm com suas famílias. Apesar de ser um conto relativamente curto, ainda assim Stephen King consegue construir muito bem cada um dos 4 personagens. A história se passa ali nos anos 60 e se você for pesquisar, você vai ver que muito dela está atribuída às próprias experiências de vida de Stephen King. Então isso torna a história bastante real e genuína, e isso faz com que a gente se identifique muito com ela e com os personagens, principalmente nessa relação de amizade que é desenvolvida ali entre os 4, em especial entre Gord e Chris. Então King demonstra aqui uma sensibilidade incrível de estar materializando essa amizade em palavras, em gestos, em ações ali que os personagens vão desenvolvendo aqui no decorrer da história. O conto tem aquele gostinho de infância e cada linha traz detalhes que são capazes de nos transportar para a melhor época de nossa vida, mesmo trazendo pra gente ali personagens que estão inseridos em uma cultura e um contexto completamente diferente do nosso. Aliás, muitas citações a esportistas, a artistas, a contextos históricos da época acabam exalando todo o patriotismo americano. O contexto preparatório que King cria aqui para só depois nós embarcarmos na aventura principal é admirável, é incrível como em poucas linhas ele consegue desenvolver subtramas e contextos que nos deixam tão presos quanto a história principal. E falando em história principal, que história nós temos aqui? É uma história com muito simbolismo, carregada de amor, companheirismo, uma incrível jornada de autoconhecimento, a ponto de que os 4 que começam a história não são os mesmos que terminam ela. Eles estão muito diferentes, eles descobrem muito sobre a vida, sobre o próximo e sobre eles próprios, isso contado da forma mais simples possível. E dentro desse trajeto em busca do corpo de Ray Brower, grandes momentos são apresentados pra gente aqui dentro da história. Eu posso citar pelo menos 3 deles. O primeiro grande momento, na minha opinião, é ali no Ferro Velho, onde os demônios de Ted são conflitados. O segundo momento é ali na ponte do trem, onde o medo de Gord e de Verne é posto à prova. Inclusive essa é a minha parte favorita do livro. O terceiro momento é realmente quando eles encontram o corpo de Ray Brower,
e que muitas reflexões são jogadas pra gente ali através das reações deles ao se depararem com o corpo do garoto. Mas é claro que temos outros vários bons momentos aqui dentro da história, e a depender do leitor, eles podem até ser considerados melhores do que esses que eu acabei de citar aqui. Apesar de todo o drama, também a história tem momentos cômicos, a maioria deles proporcionados ali por Verne, que é o mais medroso dos quatro, o mais inseguro. Ele é muito divertido. O clímax criado aqui no final do trajeto dos garotos é um atrativo à parte, é tudo muito bem descrito, e toda a ambientação que é desenvolvida ali, somada a tudo que está acontecendo entre eles, deixa a gente muito tenso. Olha só esse trecho do livro que eu separei para vocês aqui, veja que coisa maravilhosa essa descrição de King. Ted apenas ficou parado olhando. O vento agitava seus cabelos anelados e oleosos, deixando as orelhas de fora e depois cobrindo-as. Seu rosto era um vazio. Posso dizer a você que vi algo ali, e talvez tenha visto. Uma percepção tardia, mas não naquela hora. Formigas pretas andavam de um lado para o outro na mão. Um murmúrio cada vez mais forte começou a crescer na mata dos dois lados dos trilhos, como se a floresta tivesse percebido que estávamos lá e comentasse isso. A chuva começara. Grandes pingos caíram em minha cabeça e braços, atingiram a margem, tornando o solo escuro por um momento. Como a história é narrada por um God completamente diferente, talvez não em sua essência, mas em status e nas consequentes situações de sua vida adulta, houve-se então a necessidade de estar desenvolvendo essa outra fase de God. Então, além do God adolescente, nós temos aqui o desenvolvimento do God adulto, pai de 3 filhos, escritor renomado e que por algum motivo resolveu trazer essas memórias à tona. Então, algumas vezes o arco principal é interrompido para dar espaço à narrativa do God adulto. E mesmo Stephen King mantendo um elo entre essas duas versões, ainda assim, em pelo menos um momento, ele me tirou completamente da história, e essa seria talvez a minha única queixa com relação ao conto, onde somos tirados completamente da história principal e jogados para uma história que God escreveu ali enquanto estava na faculdade. É legal que Stephen King talvez tenha querido passar uma mensagem de que mesmo God tendo vencido na vida, ainda assim ele carregava algumas feridas que ficou ali atrás por conta da relação dele com a família, mas me parece que a história que foi criada por ele ali, um universo paralelo onde ele recria situações e traz personagens para dentro da vida dele que para mim não fizeram muito sentido. Então para mim esse é o único momento dentro do conto que realmente eu não gostei. Um detalhe interessante é que bem antes da epopeia dos meninos terminarem ali, o autor já esclarece que dos 4 o único que está vivo é ele. Então isso deixa a gente curioso para saber o que aconteceu. É bacana também que o livro não se encerra ali quando eles encontram o corpo. Então nós temos as consequências do pós-aventura e de como a relação de amizade deles foi se desgastando. Aliás, quem já teve aí vários amigos na infância sabe como essa relação se acaba talvez rapidamente. Em um momento você está dormindo na casa do seu amigo e contando os segredos da sua vida, em outro momento você passa por ele e apenas cumprimenta de longe, né? São relações muito marcantes, mas que acabam se desfazendo também muito rapidamente. E eu gostei bastante do final do livro, principalmente em algumas reflexões que God faz, trazendo assim detalhes do passado, pequenas coisas do passado, e materializando, né, fantasiando como elas seriam se tivessem sido feitas de uma forma diferente. Isso eu me identifiquei bastante, porque eu sempre faço isso na minha mente. Bom, pessoal, diante de tudo isso, para mim fica bastante claro que O Corpo é uma obra irretocável desse grande escritor chamado Stephen King. E é incrível como ele consegue trazer reflexões tão profundas dentro de uma história tão simples e pura. Para mim, nota 10. When the night has come and the land is dark and the moon. Bom, pessoal,
pessoal, 4 anos depois, O Corpo seria adaptado para o cinema com o título de Stand By Me, que aqui no Brasil ficou como Conta Comigo. Houve-se um consenso na época que o título O Corpo poderia gerar confusão com relação ao gênero e abordagem do filme, e eu concordo muito com isso. Stand By Me é o título de uma das canções presentes na trilha sonora do longa. A prova de que a decisão foi assertiva está no fato dela ter sido importantíssima para o sucesso do filme, se tornando praticamente um hino. O filme foi dirigido por Rob Reiner e trouxe em seu elenco, dentre outros, River Phoenix, Corey Feldman, Kiefer Sutherland e Jerry O'Connell. A história do filme é exatamente a mesma história do livro, e quando eu faço esse comparativo, a primeira coisa que vem na minha mente é: mas por que é tão difícil seguir esse exemplo? Conta Comigo, pra mim, é uma das melhores adaptações que eu já vi. Inclusive o próprio Stephen King afirma isso. Segundo ele, Conta Comigo também é uma das melhores adaptações de todos os livros que já foram adaptados dele para o cinema. A estrutura é basicamente a mesma. Nós temos aqui o narrador, que é God também. Ele está ali no processo final de escrita do seu livro, onde ele narra essa aventura que teve com seus amigos. Já na primeira cena a gente descobre que Chris já estava morto, e talvez tenha até sido isso que levou ele a estar escrevendo esse livro. Obviamente o filme não dispõe de tanto tempo para estar descrevendo os seus personagens e todas as subtramas que são descritas lá no conto, mas isso não quer dizer que aqui elas sejam mal feitas. Eles conseguem trazer a essência de cada um dos personagens, e as características deles são muito bem descritas, apesar de ser de uma forma mais rápida, mas é muito coesa. Não temos aquela impressão aqui de uma coisa picotada. Se King coloca a nossa mente para viajar através das suas descrições, Rob Reiner usa dos seus enquadramentos e planos para estar apresentando e engrandecendo esse universo diante dos nossos olhos. Temos frames com planos que parecem até pinturas. As sensações necessárias para nós também são provocadas através das formas mais simples e criativas possíveis, como por exemplo a cena da ponte, quando ele usa o plano aberto para mostrar a distância que eles teriam de percorrer e o perigo que eles corriam caso o trem aparecesse. Ou no foco do pente de verme caindo, nos fazendo sentir a profundidade daquilo. É realmente uma ótima direção. Os 4 meninos mandam muito bem. Nós temos aqui Corey Feldman esbanjando o carisma que tornou ele um dos atores mirins mais populares da época. Temos Jerry O'Connell fazendo um alívio cômico muito bom. Temos River Phoenix já mostrando desde cedo ali as suas qualidades como ator. Infelizmente, lamentavelmente, 7 anos depois ele morreria ali em decorrência de uma overdose de drogas. E temos o William Whedon, que na minha opinião é o mais fraquinho dos 4, mas que ainda assim não prejudica a nossa experiência. Vocês não querem ver o corpo do morto? Eu estava debaixo da varanda cavando, sabe? Todos entendemos imediatamente o que Verne estava dizendo. Todos os principais momentos do conto estão presentes aqui no filme, alguns com a mesma intensidade, como a cena do trem ali na ponte, outros nem tanto assim, como a cena de Bocarra. Sim, pessoal, a minha memória afetiva não me permite que eu assista esse filme no idioma original, eu assisto sempre dublado, então pra mim é Bocarra e não Chopper. Um garoto que tivesse escalado ilegalmente a cerca do ferro velho poderia ouvir o grito temido: Bocarra, pega no saco! Mas no momento, nem o temido Bocarra e nem Milo pareciam estar por perto. E nós temos outros momentos também que, pelo choque visual, se tornam até mais impactantes que no livro, né? Que no conto, como é a cena ali das sanguessugas no lago. Tira daqui! Coisa nojenta! Tem uma na minha perna! E essas costas tá cheias! A minha também! Das suas costas! Bom, para não dizer que tudo é muito perfeito, nós chegamos no ato final do filme, que na minha opinião, em comparação, é a parte mais inferior. Talvez podemos atribuir isso à falta de orçamento, que não proporcionou assim que tudo que é descrito lá no livro pudesse ser trazido aqui para o filme, como a tempestade, a chuva de granito, os raios, ou até mesmo a reação dos personagens diante daquele acontecimento ali. Para mim é tudo muito
muito inferior ao livro. E é aqui também que mudanças significativas acontecem com relação ao conto. Por exemplo, não é Chris que peita a gangue de Ice, e sim Gord, é o próprio Gord que manuseia a arma e coloca todos eles para correr. Na minha opinião também, o impacto visual com relação ao corpo de Ray Brower também não é a mesma coisa que no livro. A reação dos meninos também não é igual como é descrita no livro. Talvez aqui tenha sido uma deficiência na direção, ou talvez uma falta de afinidade com os meninos ali. Mas é claro que isso se torna uma limitação quando a gente compara com o conto, né? Se a gente levar o filme como uma obra isolada, isso aí não faz a menor diferença, então passa batidão. O filme se encerra poucos minutos depois da aventura concluída dos garotos. O destino de Gord e Chris é o mesmo destino do conto. Já Ted, que morre num acidente de carro, e Verne, que morre em um incêndio, eles aqui permanecem vivos, pelo menos até a escrita do livro ali por God. Enquanto o filme se encerra ali no escritório, onde God escreve a última linha do livro, lá no conto a história se propaga mais, né? Ela se alonga mais, mostra os meninos voltando para casa, a surra que eles levaram ali depois da gangue de Ace, mostra toda os detalhes do distanciamento deles, a parceria de Gord e Chris na faculdade. Inclusive no filme Chris é assassinado e já é um advogado formado, mas no livro ele é assassinado ainda no segundo semestre da faculdade. Essas são algumas diferenças também. Apesar de eu gostar bastante dessa continuidade que o conto dá aos personagens, eu prefiro o final do filme sem muitas explicações, apenas com algumas insinuações que nos fazem pensar e imaginar o que aconteceu com eles a partir dali. Então eu prefiro ali o final do filme, e ainda mais ao som de Stand By Me, que na minha opinião é um atrativo a mais aqui dentro do filme. Eu nunca mais tive amigos como os que eu tive quando tinha 12 anos. Meu Deus. E alguém tem? Bom, pessoal, é isso aí. Apesar de ambas as histórias serem bem curtinhas, ainda assim tem muita coisa para se falar. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse resumo, e diante disso tudo, na minha opinião, o veredito final para a adaptação do corpo é positivo. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse Adaptando de hoje. Não se esqueça de deixar nos comentários aí o que você achou do livro, o que você achou do filme, o que você achou do vídeo, principalmente. Não se esqueçam de deixar o joinha, de compartilhar com os amigos, de se inscrever no canal. Segue a gente lá no TikTok, lá no Instagram, pois temos conteúdos diários exclusivos publicados pela nossa equipe que não para. Nós temos também lives todas as segundas-feiras às 8 horas, então não percam, continue navegando aqui no Popverso. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, e até a próxima, se Deus quiser. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by.